Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa sétima videoaula da nossa faixa etária de jovens. Estamos estudando hoje um assunto muito importante, tem a ver com a nossa reverência, né? E o nosso zelo, o nosso cuidado com a presença do nosso Deus bendito. Nossa lição de hoje traz o seguinte assunto: instruções sobre o comportamento na igreja. 1 Coríntios 6 e versículo 12, está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O resumo da lição traz o seguinte: a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade, e trata do ministério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo. É muito importante o assunto de hoje. O objetivo ou os objetivos da lição de hoje é, primeiramente, compreender o propósito de Paulo ao escrever a Timóteo, conscientizar de como convém andar na igreja do Deus vivo e saber a respeito do ministério da piedade. Vamos ver aqui sobre o propósito de Paulo ao escrever a Timóteo e como convém andar na igreja de Deus e a respeito do ministério da piedade. Nós temos um texto bíblico, 1 Timóteo 3, verso 14 ao 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve ou bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Introdução. Na lição deste domingo, estaremos estudando os 3 últimos versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Apesar de ser um trecho pequeno, tem riquíssimo conteúdo. Nele, Paulo está expressando o seu desejo de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso. Fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade e trata do mistério da piedade, que é a sublime revelação de Cristo, o Filho de Deus encarnado, ressurreto e glorificado. Estaremos refletindo a respeito do conteúdo da verdadeira mensagem cristocêntrica e os perigos de um evangelho político ou moral, denominado evangelho social. São faces diferentes de um mesmo problema. Manter a essencialidade bíblica da pregação é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. Vamos ao nosso primeiro tópico: o propósito de Paulo. Uma palavra pessoal. Com a expressão escrevo-te estas coisas, Paulo volta a dar um tom assim bem pessoal ao seu texto, principalmente ao dizer que esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa, como aparece no versículo 14 do capítulo 3. Isso mostra que Paulo pretendia retornar da Macedônia para a Ásia Menor, onde é hoje ali a atual Turquia, a fim de reencontrar seu amigo e fiel cooperador. Como já estudamos, Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo durante a viagem que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma, quando visitou Creta, onde deixou Tito, e algumas cidades da Ásia Menor como Mileto, e possivelmente a própria Éfeso. De Mileto seguiu para Troade, rumo à Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, região de onde escreveu a primeira carta a Timóteo. Mas houve ali mudança de planos. Nos versículos 13, ou aliás, no versículo 13 do capítulo 4,
Paulo também expressa seu desejo de encontrar-se novamente com Timóteo, mas não há nenhuma evidência de que tenha havido seu retorno para a Ásia Menor. Escrevendo a Tito algum tempo depois, o apóstolo informa que pretendia passar o inverno em Nicópolis, Tito 3, verso 12, na costa ocidental da Grécia, ainda mais distante de Éfeso. O mais provável é que, saindo da Ásia Menor, pela cidade de Troade, Paulo tenha visitado a Macedônia, descido a Corinto, na Acaia, e de lá ele seguiu para Nicópolis, onde provavelmente foi preso e levado a Roma. Assim como qualquer um de nós, Paulo também fazia planos, mas ele havia entregado a sua vida totalmente à direção de Deus, o que incluía sofrimentos e o próprio martírio. Fazer a vontade de Deus é sempre o melhor caminho a ser trilhado. Claro que muitas vezes essa vontade do Senhor realizar em nossas vidas pode trazer alguma dor, algum sofrimento, porém, com um consolo, com um regozijo e com uma recompensa eterna. Isto é bem melhor. Terceiro subtópico, mas se tardar. Ao mesmo tempo em que esperava logo rever Timóteo, Paulo cogitava que sua viagem pudesse demorar. Assim, enviou por carta suas instruções. O apóstolo se mostrou precavido e diligente, fazendo o melhor uso possível do principal meio de comunicação da época. Timóteo ficou devidamente suprido de orientações pastorais, complementares àquelas que havia recebido pessoalmente. Quando usados sabiamente, os meios de comunicação são uma bênção. Eles podem nos edificar individualmente e a toda a igreja. Claro, desde que usados sabiamente, com propósito, com objetivo bem definido, que é semear a verdade da palavra de Deus. Segundo tópico, a igreja do Deus vivo. Como convém andar? A construção gramatical utilizada por Paulo nos permite entender que o ensino não era somente para Timóteo, mas para todos os crentes de Éfeso e, via de consequência, para os cristãos de todos os tempos, pois visava a igreja do Deus vivo. São instruções quanto ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. Estamos na nova aliança, vivendo pela graça de Deus, mas devemos ter responsabilidades, diante de Deus, diante dos homens, quanto à maneira de andar, que convém andar na casa de Deus. Casa de Deus. O sentido aqui não é físico. Paulo não se refere ao prédio, ao templo. Paulo não está se referindo aqui ao templo como um edifício, mas ao corpo místico de Cristo, a igreja formada pela reunião de todos os santos, os quais são templo do Espírito Santo, habitação permanente de Deus, conforme 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6, verso 19 e 2 Coríntios 6, 16. Esta é a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu. Não tem nada a ver com o ministério Assembleia de Deus. Mas o texto se refere a todos os cristãos em todos os 4 cantos do mundo que estão ligados a Deus por meio de Cristo. Estes formam a universal Assembleia. Jesus anunciou aos discípulos a edificação de sua igreja, usando um termo grego bem conhecido na época, eclesia, formado de ek, para fora de, e clesis, chamado. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um sentido literal de reunião de um povo, por convocação. É para esse povo, portanto, que são dirigidas as instruções paulinas. Onde quer que nos reunamos, precisamos nos comportar de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, o Deus vivo. A expressão Igreja do Deus Vivo contrasta com os inúmeros templos dos deuses pagãos da época, ídolos mortos que não podiam esboçar nenhuma reação ao culto que recebiam. Ali mesmo, em Éfeso,
muitos haviam se convertido a Cristo, abandonando os seus ídolos, o que causou grande alvoroço na cidade, porque os vendedores de imagens estavam tendo prejuízo, porque os cristãos convertidos não usavam mais do seu serviço. Hoje, igualmente, precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo ao Deus vivo. Não podemos perder a poderosa presença de Deus em nossa vida, seja individualmente ou coletivamente. Precisamos orar fervorosamente e dedicar tempo nos exercitando em piedade ou devoção, o que inclui a prática de disciplinas espirituais que nos levem a conhecer e amar cada vez mais ao nosso Deus. Terceiro e último tópico, o mistério da piedade, coluna da verdade. Mas que em um sentido geral, verdade aqui tem um sentido fundamental e específico, que é o mistério da piedade. Esse mistério ou razão de nossa devoção é Cristo, a palavra encarnada, em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, conforme Colossenses 2, verso 2 e 3. Para proclamar essa verdade, os líderes de Éfeso precisariam ter uma firme estrutura moral e espiritual. Por isso, as qualificações apresentadas por Paulo eram fundamentais. O enfraquecimento da liderança compromete a mensagem. Imagina só, o pregador sem um bom testemunho, sua mensagem fica fraca. Há um risco enorme de se tentar reduzir o evangelho a uma pregação de moral pública, enquanto as qualificações individuais vão sendo desprezadas. Em tempos trabalhosos, não são poucos os que estão reduzindo o evangelho à defesa de pautas públicas. Uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica que chama o homem ao arrependimento, à conversão e a andar em novidade de vida. Esta é a verdade do evangelho. A verdade do evangelho requer arrependimento e confissão de pecados para que seja perdoado por Deus e reconciliado com o mesmo. E isso por meio da fé em Cristo, é claro. Esse segundo ponto, ou subtópico, verdade libertadora. A única mensagem libertadora é o evangelho bíblico completo, que expõe o mistério da piedade, encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo e seu poder regenerador, justificador e redentivo eterno. Esta mensagem, somente ela, tem o poder de libertar o homem e dar-lhe força interior para vencer suas próprias inclinações pecaminosas, afastando-o de toda imoralidade e mundanismo. Uma pregação moral, portanto, é como atacar as consequências de um problema, deixando inatingível a causa do problema. Isso é o que tem sido feito com parte da pregação evangélica, fazendo dela um discurso político na vã esperança de transformação da sociedade. O problema da humanidade, afinal de contas, não é primariamente coletivo, mas individual. Cada um individualmente precisa se converter, nascer de novo. Não existe libertação da sociedade se os indivíduos permanecem presos em seus delitos e pecados. Homens imorais jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. Isto é uma hipocrisia das grandes, não é verdade? Então, o verdadeiro evangelho, portanto, ele apresenta Cristo, o homem perfeito, o único que tem o poder de libertar, perdoando os pecados e produzindo uma profunda transformação do caráter. É a obra da regeneração, pela qual se inicia um processo progressivo e permanente, que é o crescimento em santificação, conforme aparece em Hebreus 12, verso 14. Deixa claro para nós que sem santidade ninguém verá o Senhor. Somente a graça de Deus nos faz alcançar virtudes espirituais, como, por exemplo, o domínio próprio, que é
fruto do Espírito Santo. Então, para o homem ter a vida transformada, só por meio do Espírito Santo. E para ele ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ouvir a palavra de Deus e crer na sua mensagem de todo o coração. Terceiro e último, o conteúdo da mensagem. Igrejas da Europa e dos Estados Unidos da América estão vivendo trágicos resultados de um processo de declínio da pregação. Isso, infelizmente, se projeta no Brasil, com as facetas próprias de um país tropical e continental, altamente eclético no campo evangélico. Há também um movimento de psicologização, pela inserção de conteúdos motivacionais e de autoajuda. É isso que eu tenho falado às vezes para o pessoal. Nada substitui a verdadeira mensagem de Cristo, a palavra de Deus. Os 66 livros da Bíblia, os mais de 44 mil versículos, são altamente suficientes e capazes de ajudar o homem em todos os sentidos da sua vida. Portanto, não se iluda com conteúdos motivacionais e de autoajuda. A palavra de Deus tem um efeito mais duradouro, tá bom? E temos também o que é que a teologia do coach, né? Teologia coaching. No campo pentecostal, há movimentos sem solidez bíblica e doutrinária. Por isso, rapidamente caem em descrédito, gerando frieza, incredulidade e apostasia. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja deve sustentar a proclamação do mistério da piedade, que Paulo expressou através do trecho de um hino bem conhecido dos crentes primitivos. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Em poucas palavras, uma profunda mensagem cristocêntrica ou cristológica apresenta Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne, morreu e ressuscitou como prova de sua vitória sobre o pecado. Não adianta querer dizer que não existe pecado, existe sim, e só Jesus resolve essa situação. Por isso, o homem precisa se lançar aos braços do Mestre. Existe pecado, existe a morte e existe o inferno. Não adianta se iludir com, porque eu não consigo interpretar um Deus de amor, que existe um inferno, que criou um inferno e tal. Existe sim um Deus de amor verdadeiro, sim, e existe o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. A perdição eterna, né? O julgamento final, ou melhor, lago de fogo. Destino final de Satanás, da besta, do falso profeta e de todos aqueles que os seguiram também. Então, sua vida e ressurreição, assim como sua ascensão aos céus, foi testemunhada pelos anjos. Seu nome tem sido pregado aos gentios, crido por incontáveis pessoas em todas as épocas e lugares, as quais esperam vê-lo glorificado. Buscando o equilíbrio ao tratar da centralidade do Evangelho, que é Cristo, não podemos imaginar que não devemos estudar muitos outros importantes temas da vida cristã, também contidos nas Escrituras. O ensino de Paulo visa ensinar como convém andar, e isso deve ser feito com equilíbrio. No início aqui dessa parte, né, desse trecho da lição, é apresentado que Cristo é o centro do Evangelho. E é preciso entender e falar que hoje o homem, muitas pessoas têm se colocado como centro. É como se o mundo girasse em torno de si, quando na verdade nós devemos colocar Deus no centro. O segredo do equilíbrio é ter Cristo sempre no centro de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, interpretando e aplicando os ensinos relativos a todas as áreas da vida. Nosso foco central deve ser a glorificação de nosso Senhor e Salvador. Como diz Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É nisso que o crente tem que pensar. Glória, pois, a ele eternamente, ponto, amém. Não podemos nunca, jamais sermos seduzidos, iludidos a desejar essas coisas para nós. Glória, pois, a mim, não. Glória, pois, ao Senhor para sempre.
prevaleça a vontade de Deus, enquanto nós renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Conclusão. Em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade, que é Cristo e seu Evangelho pleno. Para essa importante missão, precisamos manter um comportamento apropriado, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com as nossas próprias forças, mas a graça de Deus nos capacita. Possamos crer e Deus estará agindo e cooperando conosco para agradarmos ao seu coração. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Até a próxima videoaula em nome do Senhor Jesus.